Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos Vamos lá? lá? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre o reino animal. Na verdade, fazer uma introdução sobre o reino animal. De forma geral, o reino animal ele é formado por seres do tipo eucariotos, ou seja, possuem na sua célula a presença do núcleo. Então, são células nucleadas que apresentam dentro da sua célula um núcleo evidente. São organismos do tipo pluricelulares, ou seja, formado por várias células. As células não possuem parede celular, então são seres vivos desprovidos de parede celular. Tem a reprodução do tipo sexuada, pelo menos a sua maior parte. Possuem tecidos complexos e verdadeiros, a sua maioria, tirando, claro, só os poríferos, mas todos os demais possuem tecidos verdadeiros e complexos. São seres vivos que têm respostas ao ambiente. Possuem o princípio da locomoção, ou seja, consegue se deslocar de um ponto para o outro. São todos do tipo heterótrofos, ou seja, não produzem o seu próprio alimento. São, portanto, aclorofilados, não possuem clorofilas, não fazem fotossíntese. Se alimentam através do consumo de outro ser vivo já pré-existente. São todos consumidores da cadeia alimentar. Então, os animais fazem parte na parte de cadeia alimentar, são os consumidores. Lembrando que nós temos os produtores, que são os que fazem a fotossíntese, como os vegetais e as algas. Nós temos os decompositores, que são alguns fungos e bactérias que transformam a matéria orgânica em matéria inorgânica, e nós temos os consumidores, que são aqueles que se alimentam de outros seres vivos, mas não transformam este alimento em matéria inorgânica. E nós temos no reino animal ainda uma classificação genérica, que seriam os invertebrados e os vertebrados, sendo os invertebrados os poríferas, os quinidários, os anelídeos, os vermes, que são os plateumintos e nemateumintos, os equinodermos, os artrópodes e os moluscos. E como vertebrados nós temos os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, incluindo a nossa espécie. Então, basicamente, nosso objetivo hoje é fazer uma introdução sobre o reino animal. Mas antes de falarmos do reino animal especificamente, vamos relembrar que os seres vivos são classificados em 5 grandes reinos e os vírus. Lembrando que os vírus eles estão em processo de classificação e são organismos do tipo acelular, ou seja, não são formados por célula. E em relação aos reinos dos seres vivos, nós temos 5 grandes reinos: o reino monera, protista, o reino fungi, o reino vegetal e o reino animal. Sendo o reino monera formado principalmente pelas bactérias, o reino protista pelos protozoários e algas, o reino fungi pelos fungos, o reino vegetal pelas plantas e o reino animal, que nós iremos fazer uma introdução agora, formado pelos animais. Sendo assim, o reino animal, também chamado de animalia ou ainda de metazoa, é composto por organismos heterótrofos, ou seja, aqueles que não produzem o próprio alimento.
Essa é uma das principais características do grupo e que os diferencia de outros seres vivos, como dos vegetais. Os seres que pertencem ao reino animal são eucariontes e pluricelulares. Eles possuem capacidade de locomoção e grande parte fazem reprodução sexuada. Os animais são classificados em diversos filos, sendo muitos deles animais invertebrados, aqueles que não possuem vértebras. Os animais vertebrados, que possuem crânio, vértebras e coluna dorsal, pertencem ao filo dos cordados. O desenvolvimento embrionário determina características importantes para sua classificação. Todos os animais possuem o estágio de blástula no seu desenvolvimento. Nesta imagem, nós vamos ter um pouco de embriologia. Então, o que vem a ser essa blástula que nós falamos? Então, durante o processo da formação de um novo indivíduo, nós temos a primeira célula ovo formada, que eu vou chamar de zigoto, que é uma célula que vem da fecundação, ou seja, vamos imaginar o espermatozoide e o óvulo na união dos gametas reprodutivos. Nesta união nós chamamos de fecundação e se forma a primeira célula ovo do novo ser vivo, que eu vou chamar de zigoto. Este zigoto começa a sofrer várias mitoses, ou seja, que são as divisões celulares. Quando chega a mais ou menos 10 a 30 células que foram duplicadas, foram se dividindo, nós damos o nome de mórula. Quando essas células também se multiplicam, se dividem, sofrendo mitoses, elas chegam a amontoado de células, em torno de mais ou menos 128 células. Além de formar um grupo de células, começa a formar uma cavidade, um buraco interno, onde começa a ter líquido lá dentro. Então eu vou chamar agora de blástula. E todo ser vivo ou animal, ele chega até essa fase de blástula. Aí, dependendo de cada ser vivo, essa blástula vai seguir vários outros caminhos, Então vai sofrer a chamada gastrulação, que vai formar os chamados folhetos embrionários, que seria o endoderma, o ectoderma e o mesoderma. Então, de forma geral, os seres vivos chegam até essa parte. Aí nós vamos ver depois os poríferos, que são esponja do mar, que não vai formar a chamada gastrulação, porque não vai ter os folhetos embrionários propriamente dito. Então as esponjas do mar, que seriam os poríferos, ele é um grupo de animais que não tem tecido verdadeiro. Já os demais seres vivos, todos os demais, dos quinidários até os cordados, eles possuem a gastrulação porque possuem tecidos verdadeiros. E os tecidos vêm dos folhetos embrionários, que nós damos o nome de endoderma, ectoderma e mesoderma. Então, basicamente, a blástula é um dos momentos da embriologia, ou seja, de como se forma um novo ser vivo, de como se formaria um bebê para todos os seres vivos. Então, no caso do ser humano, nós vamos ter tanto endoderma, ectoderma como mesoderma, mas vai ter seres vivos que vai ter só endoderma e ectoderma, não vai ter o mesoderma. E no caso específico das esponjas, que seriam os poríferos, eles não vão ter nenhum desses folhetos embrionários propriamente dito. Mas todos os animais chegam até a fase de blástula. E a partir daqui, cada ser vivo, animal, vai ter uma forma diferente de se desenvolver. Então, como vimos,
A gastrulação, ele é um processo onde as células começam a se diferenciar, formando os folhetos embrionários e o celoma em alguns casos. O que seria esse celoma? Ele nada mais é do que um buraco dentro dos folhetos embrionários, onde vão armazenar os órgãos internos de alguns animais. Os animais dos grupos mais evoluídos. Então, alguns animais vão ter celoma, outros não vão ter celoma. Então, celoma seria um buraco interno, né, conforme o corpo vai se desenvolvendo, vai formar uma cavidade que eu chamo de buraco, onde serão guardados, armazenados e protegidos os órgãos internos. E os folhetos embrionários, como já vimos, ectoderma, endoderma e mesoderma. Então, de forma geral, nós temos o ectoderma, ecto fora. Então, seria derme como se fosse tecido. Então, tecido de fora. Então, é a parte mais externa dos tecidos e órgãos. Então, o ectoderma vai formar a nossa pele, que eu vou chamar de epiderme, vai formar os anexos epidérmicos, o sistema nervoso e a cavidade, os buracos internos do organismo. Nós temos o mesoderma, que apenas alguns animais vão possuir, que vai formar a chamada derme, que seria uma segunda parte da pele, vai formar os ossos e músculos do animal, vai formar o sistema circulatório e o sistema reprodutor. E o endoderma é a parte mais interna, endo, dentro. Então vai formar o sistema respiratório e órgãos do sistema digestório. Então, de forma geral, nós temos aqui um grupo dos principais animais que nós iremos estudar nos próximos vídeos. Então nós podemos já ver que nós temos aqui um cladograma, né? Isso aqui é uma representação esquemática do desenvolvimento dos seres vivos do grupo animal. Então aqui é apenas o reino animal. Nós temos os poríferos como os animais mais simples ou mais primitivos. E observe que ele é sem tecido diferenciado. Então, na verdade, como nós já vimos, ele chega até a blástula e aí ele não forma os tecidos verdadeiros. E nós temos os animais com tecidos verdadeiros, ou seja, que já sofreram a blastulação. E aí nós temos dois grupos de seres animais, né? Os chamados diblástico, que possui dois folhetos embrionários, que seria o ectoderma e o endoderma, como os quinidários. Então vai ter uma aula específica para cada um desses grupos. Então isso aqui é só um resumão. E nós temos os outros seres vivos, que são chamados triblásticos, ou seja, possui todos os folhetos embrionários. Então possui o ectoderma, possui o mesoderma e possui o endoderma. E observe que nossa espécie humana está localizado aqui, nós somos os cordados. Então nós estamos classificados no reino animal, no grupo dos cordados. Então nós somos animais triblásticos, possuímos os 3 folhetos embrionários de forma geral. Então aqui nós temos como os poríferos mais simples, os quinidários, os plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermatas e os cordados. E nós estamos no grupo dos cordados. Além disso, nós temos aqui os folhetos embrionários, onde nós temos os animais diblásticos, são 2, e nós temos os animais triblásticos, como vimos no cladograma. Os diblásticos possuem 2 folhetos embrionários, o ectoderma e o endoderma. Já os animais triblásticos, como nós, possuem os 3 folhetos embrionários, ectoderma, mesoderma e endoderma. E como nós citamos, nós temos os celoma. O celoma nada mais é do que uma cavidade corporal completamente revestida por mesoderma. Então só pode ter celoma
quem for triblástico. Quem não for triblástico não pode ter o celoma propriamente dito. Mas mesmo dentro dos animais triblásticos, existem aqueles que são acelomados e os chamados pseudocelomados. Apenas por curiosidade, já que essa aqui é uma aula específica de embriologia, mas só fazer um resumão. Então, celomados são aqueles seres vivos que possuem a cavidade, ou seja, o buraco onde os órgãos internos vão estar guardados e protegidos, revestida totalmente por mesoderma. Já os acelomados, não tem celoma. Então, não existe celoma. Ou seja, a cavidade corporal não é revestida por mesoderma. E nós temos chamados pseudoceloma. Uma parte da cavidade corporal é revestida por mesoderma e outra parte é revestida por endoderma. Então, ou seja, na verdade, nós temos animais que são celomados completo, inclusive nossa espécie, animais que são acelomados, e animais que são pseudocelomados. E cada ser vivo vai ter as suas características quanto a esse conceito. Então, um resumão. Então, o reino animal, Animalia ou Metazoa, é composto por seres vivos pluricelulares, eucariontes, heterótrofos, cujas células formam tecidos biológicos com capacidade de responder ao ambiente que os envolve. Ou seja, geralmente um sistema nervoso que vai controlar essa resposta. O reino animal ele é subdividido em reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, que essa é a classificação de Linneu modificada. O reino animal ele pode ser de forma genérica dividido em dois grandes grupos: o reino dos vertebrados e o grupo dos vertebrados e o grupo dos invertebrados. Então, o grupo dos vertebrados caracterizam-se pela presença de coluna vertebral segmentada e de crânio, que lhes protege o cérebro. Temos como exemplo os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, que são os cordados, na qual nós fazemos parte também deste grupo. Em relação aos invertebrados, são aqueles animais, com ausência de coluna vertebral segmentada ou crânio. Por exemplo, os plateumintos, nemateumintos, moluscos, artrópodes e os anelídeos. Então, basicamente, se nós voltarmos para o cladograma, nós temos aqui o grupo dos vertebrados como os cordados, e desse grupo daqui, dos equinodermatas até os poríferos, sendo invertebrados. Então, grupo dos invertebrados e grupo dos vertebrados, na qual nós estamos inseridos também. Então, mais uma vez, lembrar que as principais características do reino animal são seres eucariotos, pluricelulares, sem parede celular nas suas células, reprodução sexuada, tecidos complexos, respostas ao ambiente, controlado geralmente pelo sistema nervoso, capacidade de locomoção, ou seja, de sair de um lugar para o outro, são heterótrofos, portanto aclorofilados e não faz fotossíntese, e pertence ao grupo dos consumidores na cadeia alimentar. Além disso, nós temos aqui um exemplo geral do grupo dos vertebrados, na qual nossa espécie se encontra aqui, e os animais invertebrados de forma geral. Uma outra característica dos seres do reino animal está relacionado com a sua simetria. Então, alguns animais têm um corpo que pode ser dividido em partes iguais, como se fossem imagens refletidas no espelho. Este espelho, entre aspas, representa um plano de simetria. Então, nós podemos fazer, de forma geral, 3 grandes planos simétricos: o plano sagital,
o plano frontal e o plano transversal. O que vem a ser o plano sagital? É um plano paralelo à linha sagital, que divide o corpo nas porções esquerda e direita. Então, basicamente, é um corte que eu posso fazer no ser vivo para analisá-lo, e aí vou separar o lado esquerdo e o lado direito dele. Um outro plano simétrico é o frontal, ou também chamado coronal, que divide o corpo nas porções anterior, que é a frente do corpo, e posterior, que é as costas. Então, como se fosse um plano frontal, onde eu dividiria o meio da pessoa agora, mas tirando a parte da frente, que é o rosto, e a parte da nuca dela, por exemplo. E nós temos o plano transversal, que divide o corpo nas porções cranial, ou superior, e caudal, ou inferior, como se fosse um corte feito no umbigo da pessoa. Então vou ter a parte agora, os membros superiores, e vou ter a parte inferior desse organismo. Então nós temos os planos sagitais, frontais e transversais. Em cima desse conceito, nós vamos ter, portanto, animais que nós vamos classificar como simetria bilateral, simetria radial ou animais assimétricos. Então, os animais bilaterais, ou simetria bilateral, é aquele que eu divido o ser vivo e eu tenho o lado esquerdo e direito dele idênticos entre si. É uma das formas que eu tenho de avaliar os animais. Um outro plano que eu posso ter é em relação à simetria radial dele. Então tem animais que eu posso observar, que eu posso fazer cortes que todos os lados deles vão ser idênticos entre si. Uma estrela do mar, por exemplo, uma anêmona do mar, estrela do mar, são animais que você pode ver que tem uma simetria radial. E nós temos animais que são assimétricos, ou seja, não existe, se eu cortar ele no meio, um lado não vai ser igual ao outro. Então, depende do corte que eu fizer, ele não vai ter nenhuma semelhança entre as partes do animal. Então, não vai ser partes distintas no sentido assim, eu posso analisar uma e comparar com a outra. Não, nós chamamos de assimétrico. Então, ele não tem uma forma ou um plano simétrico. Então, se ele não tem simetria nenhuma, nós chamamos de assimétrico. Uma outra característica que nós já vimos dos animais é a capacidade de locomoção. Então, o que vem a ser a locomoção? É o ato de se deslocar, sair do lugar, andar, voar, rastejar. É o modo que se utiliza para ir de um lugar para o outro. Então, se eu estou na posição A e eu vou para a posição B, então, neste caso, eu tenho um deslocamento, uma locomoção. A locomoção ela pode ser feita no solo, no ar ou na água. No solo, nós temos a corrida, a marcha, a reptação ou rastejamento e o salto. Na locomoção no ar, nós temos principalmente o voo. E na locomoção na água, nós temos animais que praticam a natação, obviamente, principalmente pelos animais aquáticos. E nós temos o conceito de movimento, que é diferente de locomover. Então, nós temos a locomoção, que é sair do ponto A e ir para o ponto B. Porém, no movimento, nós vamos ter uma sensação de estar sempre no mesmo ponto, então a referência vai ser esse ponto A, e o que eu estou fazendo é movimentando meu corpo. Então eu estou mexendo o meu organismo, mas sem sair do meu referencial, sem sair da minha referência. Então o que vem ser um movimento tecnicamente? É a variação de posição espacial de um objeto ou ponto material em relação a um referencial no decorrer do tempo. Então, movimento, eu vou me manter no mesmo referência, no mesmo ponto que eu já estava, o ponto A, e vou apenas me movimentar aqui dentro. Ou seja, o meu organismo vai mexer, mas eu não vou me deslocar para outro lugar.
Então, se eu me desloquei para o ponto B, eu chamo de locomoção. Se eu me mantive no ponto A e meu organismo apenas mexeu, né, nós fazemos o chamado movimento. Então, nós temos, por exemplo, aqui o girassol, que é uma planta, não é um animal. E ele sempre está voltado para o Sol. Então, conforme a Terra vai girando, então a posição do Sol vai mudando com o tempo. Então, o girassol ele vai se movimentando, ele vai girando, buscando sempre estar de frente para o Sol. Então, o girassol não sai andando, ele não se locomove, ele apenas se movimenta, ele gira. Como nós já vimos, exemplo de exercício. Então, estou no ponto A, não saio do ponto A, mas fico me movimentando. Nós temos, por exemplo, aqui a coruja. Ela está no mesmo ponto A, porém ela está movimentando, nesse exemplo, a cabeça para um lado e para o outro, girando. As crianças brincando. Então elas estão sentadas, cada um está na sua posição, elas não saíram andando nem correndo, mas estão brincando entre si, ou com a cabeça movimentando, ou com os braços movimentando. O sorrir, ao espirrar, ou movimentar os olhos. Então, nós estamos movimentando nosso rosto, nossa face, mas sem estar nos locomovendo, nos deslocando. Então, nós temos esse conceito que deslocar é locomover, então locomoção é eu sair do ponto A para o ponto B. Esse ato de sair de um ponto para ir para o outro chamo de locomoção. Enquanto eu me manter no ponto A e estiver movimentando o meu corpo, eu vou estar fazendo o chamado movimentação. Então, locomover é diferente de movimentar nos conceitos gerais da biologia. Em relação ao tipo de célula, nós vimos que os seres do grupo animal, do reino animal, são organismos pluricelulares, portanto, são formados por mais de uma célula. E são células do tipo eucariótica, portanto, apresentam núcleo. Então, se lembrarmos os conceitos de citologia de célula, nós temos a membrana plasmática, o citoplasma, que é o interior da célula, e o núcleo celular. Dentro desse núcleo, nós teríamos o material genético, que é o DNA. Então, nós temos células que não têm núcleo, chamadas de procariotas, e nós temos células com núcleo, chamadas de células eucariota. Então, os seres animais possuem a célula do tipo eucariótica, ou seja, com núcleo verdadeiro. Então, apenas para comparação, nós temos organismos unicelulares formados por uma única célula, como as bactérias, os protozoários e alguns fungos, além de algumas algas também. Aqui é o reino protísteo, estão os protozoários e estão as algas. Então, nós temos algas unicelulares e algas pluricelulares. Mas, de forma geral, os organismos unicelulares podem ser do reino Monera, do reino protista, como algas e protozoários, e o reino Fungi, que é o reino dos fungos. Em relação ao tipo de célula, nós temos células procariontes, onde o material genético está no citoplasma, não tem núcleo. E nós temos as células eucarióticas, que pode ser vegetal ou animal. A vegetal possui parede celular, principalmente de celulose, e no caso das células animais, nós não temos parede celular. Então nós temos apenas membrana plasmática, citoplasma e núcleo. E dentro do núcleo, o material genético. Então, os animais estão nesta parte. São pluricelulares do tipo eucariótica animal. Não possui parede celular. Em relação à nutrição, os animais apresentam nutrição heterótrofa, ou seja, não são capazes de produzir seu próprio alimento. Apesar de serem bastante distintos anatomicamente, morfologicamente e fisiologicamente, todos os animais possuem esse tipo de nutrição. Desta forma,
os animais são seres aclorofilados, sem clorofila, e, portanto, incapazes de realizar a fotossíntese. Sendo assim, os animais fazem parte do nível trófico de consumidores da cadeia alimentar. Então, de forma geral, nós temos aqui uma representação da cadeia alimentar. Nós temos os produtores, os decompositores e os consumidores. Produtores são aqueles seres vivos que fazem a fotossíntese, ou seja, não precisam comer outro ser vivo. Então, a fotossíntese é pegar a luz do sol, pegar o gás carbônico e a água e transformar, metabolizar em açúcar, que é o alimento, e oxigênio. Oxigênio joga para a atmosfera e a glicose, que é o açúcar, usa no seu metabolismo como alimento. Então a planta, ela come através do processo de fotossíntese e, portanto, chamado de autótrofos. Já os animais, incluindo a nossa espécie, nós somos heterótrofos, ou seja, não fazemos fotossíntese. Então precisamos consumir um outro ser vivo para nos mantermos vivos. Então nossa nutrição se dá através do consumo de outros seres vivos. Então nós temos os produtores, os consumidores e os decompositores. E o que são os decompositores? Eles vão comer outros seres vivos, mas vão transformar a matéria orgânica, que seria açúcar, gorduras e proteínas, transformam isto em matéria inorgânica e joga para a natureza a matéria inorgânica, que seria água, sais minerais e gases. Então, os decompositores, que são fungos e bactérias, eles transformam gordura, proteínas e açúcares em gases, sais minerais e água. Então, ou seja, eles fazem a reciclagem, eles decompõem a matéria orgânica em inorgânica. E os animais não têm essa capacidade. Eu pego o açúcar da planta e transformo em açúcar no meu organismo. Eu pego a proteína da planta e transformo em proteína no meu organismo. Eu pego a proteína da carne e transformo em proteína. Eu pego gordura animal e transformo em gordura animal. Então eu não consigo transformar matéria orgânica em matéria inorgânica. Então eu não sou decompositor. Então os animais não conseguem fazer essa transformação. Então os animais são todos consumidores. Então tem produtor, consumidor e decompositor. E os animais são do grupo dos consumidores. Heterótrofo porque não faz fotossíntese. Só quem faz fotossíntese são os produtores, que são as algas e as plantas de forma geral. E em cima desse conceito de consumidor, nós temos, portanto, os animais que são herbívoros, que só comem plantas, os animais onívoros, como nossa espécie, que come planta e carne, e nós temos os carnívoros, que são aqueles animais adaptados a comer apenas carne. Importante lembrar que nesse nível trófico dos consumidores estão os chamados detritívoros, grupo dos saprófitos. Os animais que se alimentam de restos orgânicos. São exemplos abutres, minhocas, urubus, moscas e etc. E que não são os decompositores da cadeia alimentar. Então não é porque você come restos orgânicos em putrefação ou que estejam sendo decompostos por outros seres vivos como fungo e bactéria que você também é um decompositor. Não. Você come carniça, restos de matéria orgânica em decomposição, mas você não transforma matéria orgânica em matéria inorgânica. Por isso nós não somos, os animais de forma geral, nenhum animal na verdade é um decompositor. Decompositor são os fungos e bactérias que transformam matéria orgânica em matéria inorgânica. Então nós temos aqui mais uma vez, a alimentação é heterotrófica, ou seja, um animal precisa comer outro ser vivo para se manter vivo. Então nós não conseguimos fazer fotossíntese, nós não somos autótrofos.
E mais uma vez, analisando o cladograma do reino animal, nós temos os poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermatas e os cordados. Então, basicamente, analisando esse cladograma aqui, nós temos todos os animais são pluricelulares, eucariontes e heterótrofos. Nós temos animais sem tecido verdadeiro, como os poríferos, e com tecido verdadeiro, que vão desde os quinidários até os cordados. Temos animais que são diblásticos, ou seja, que na gastrulação formam dois tecidos embrionários, que é o ectoderma e o endoderma. Então nós temos dois folhetos embrionários, que são os quinidários. E nós temos animais do tipo triblástico, que tem todos os folhetos embrionários, o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. Aí nós temos os plateumintos e todos os demais, sendo os plateumintos acelomado, então não tem uma cavidade formada por mesoderma, e nós temos animais celomados, com cavidade forrada por mesoderma. Aí nós temos os chamados pseudocelomados, que é aqueles que têm meio mesoderma e outro tecido qualquer. Então, chamados de neumateumintos. E nós temos aqueles que são celomados verdadeiros, ou seja, que tem toda a sua cavidade interna, que vai receber os órgãos, forrados por mesodermas apenas. E nós temos um outro conceito, que é em relação à formação do tubo digestório. Então nós temos aqui o tubo digestório. Vamos, de forma geral, dizer que começa pela boca e termina pelo ânus. Então nós temos aqui a boca e nós temos o ânus como final do sistema digestório. Nós temos animais que durante o processo de desenvolvimento vão formar primeiro a boca e depois, se for o caso, forma-se o ânus. Nesse caso, nós chamamos de animais protostômios. Então, protostômios são aqueles que formam primeiro a boca. E nós vamos ter animais que vão formar primeiro o ânus e depois formar a boca, que são chamados de deuterostômio. Então, nós somos animais cordados, deuterostômio. Então, na nossa formação na embriologia, primeiro se forma o nosso ânus e depois vai formar todo o nosso tubo digestivo, terminando na boca. Então, aqueles animais que começam pela boca, chamamos de protostômios. E os animais que começam pelo ânus, nós chamamos de deuterostômios. E nós temos, basicamente, a notocorda, que seria o sistema nervoso central mais evoluído, que é específico dos cordados. Então, em cima desta classificação do cladograma, nós temos aqui os grupos, como já foi falado, que são os poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados. Então, de forma geral, o que vem a ser cada um? Em relação aos poríferos, é o grupo mais primitivo de animais. Trata-se de seres sésseis, com corpo repleto de poros, que vivem apenas em ambientes aquáticos. Esses animais possuem simetria radial, mas alguns podem ser assimétricos. Além disso, são seres filtradores, cuja digestão ocorre exclusivamente no interior das células. Nós chamamos de digestão intracelular, e nós temos as esponjas como exemplo. Em relação aos quinidários, seus representantes são predominantemente marinhos e destacam-se por apresentar dois folhetos embrionários, são diblásticos, e simetria radial. Nesse grupo, surge uma cavidade digestiva denominada de cavidade gastrovascular. Entre esses animais, existe ainda representantes de vida livre e de vidas sésseis. Exemplo, água-viva e caravelas. Vida livre são aqueles que podem se locomover, nadam, e sésseis são aqueles que ficam fixos a um substrato, por exemplo, uma rocha. Nós temos os plateumintos.
conhecido popularmente como vermes chatos. Esse grupo, que é triblástico e acelomado, apresenta simetria bilateral e achatamento dorso-ventral do corpo. Por exemplo, nós temos as planárias e as tênias. Nematódios, ou nemateumintos, também conhecidos como vermes. Esses animais, diferentemente dos plateumintos, não possuem corpo achatado, e sim cilíndrico, e com as extremidades afiladas. Apresentam um tubo digestório completo, por exemplo, as lombrigas e as filárias. Nós temos o grupo dos moluscos. Então, possuem corpo mole e algumas espécies apresentam corpo recoberto por conchas calcárias. A maioria dos representantes é marinha, mas existem espécies de água doce terrestre, por exemplo, os caramujos, o polvo e a lesma. Em relação aos anelídeos, sua principal característica é o corpo cilíndrico dividido em anéis, que eu vou chamar de segmentado. Existem representantes de água doce, salgada e terra úmida. Por exemplo, a minhoca e as sanguessugas. Nós temos o grupo dos artrópodes, que apresentam um corpo segmentado com apêndices articulados e revestido por exoesqueleto quitinoso. Graças à presença de exoesqueleto, esses animais não crescem constantemente, mas realizam mudas periódicas. Representam o filo com maior diversidade de organismos do reino Animalia. Exemplo, insetos e crustáceos. E os equinodermos, todos os representantes são marinhos e apresentam características que os tornam parecidos com os cordados. Exemplo, estrela do mar e ouriço do mar. E para finalizarmos a aula de hoje, falarmos rapidamente sobre os cordados, na qual estamos inseridos. Apresentam como característica mais marcante a presença de um bastão flexível e fibroso denominado de notocorda, durante alguma fase do desenvolvimento. Então essa notocorda vai dar origem ao sistema nervoso central principalmente. Então nós temos como exemplos peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, na qual estamos inseridos nessa categoria. Então nós somos animais do grupo mamíferos. E damos assim por encerrado essa introdução sobre o grupo do reino animal. Esperamos vocês na nossa próxima videoaula. Obrigado a todos. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue a assistir às nossas aulas. Até mais!